Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui hoje, novamente reunidos, para gravar o nosso segundo episódio do nosso Imaculada Cast, o podcast aqui da igreja, da paróquia Imaculada Conceição, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Um projeto da nossa PASCOM, da nossa Pastoral de Comunicação, para levar um pouco da doutrina da fé católica, um pouco daquilo que nós professamos, até aos nossos membros, aos nossos irmãos católicos e aqueles que nos acompanham, que não necessariamente professam a mesma fé que a nossa igreja. Hoje, nesse segundo episódio, nós contamos com uma convidada muito especial, que eu tenho um carinho enorme e tenho uma felicidade, alegria de trazer para vocês, que é a Aline. Tudo bom, Aline? Tudo bem, Anderson. Salve Maria. Salve Maria. Alegria estar aqui com vocês hoje nesse podcast. Tudo por Jesus, nada sem Maria, né? Com certeza. A gente já sempre ouve na igreja, então com certeza vai ser um podcast muito edificante. E toda a contribuição que a gente vai trazer hoje aqui, eu tenho certeza que vai agregar muito na vida dos paroquianos e de todos aqueles que querem conhecer e mais, sobretudo, amar Maria, né? Porque aquele que experimenta, ama. Com certeza. E o nosso vigário, Padre Gabriel, muito conhecido aqui e amado por todos nós. Obrigado, Padre, mais uma vez estar conosco aqui. Que alegria, muito bom. Estamos aqui novamente, O nosso primeiro podcast, acredito que tenha sido um sucesso, Então, para nós, a gente teve uma repercussão muito grande também. As pessoas compartilharam bastante no Instagram, no YouTube. E é sempre bom, A gente sempre lembrar para as pessoas compartilharem, Também no nosso canal do YouTube, O vídeo da íntegra também que está lá para você acompanhar com o Padre Edivaldo, A gente falou sobre o jubileu. É isso. E hoje a gente vai ter um outro tema muito importante para agregar a nossa vida de fé. E para mim é uma alegria também estar aqui mais uma vez junto, junto com a nossa querida Aline, que eu conheço já de longa data, de vida de missão. Ainda era seminarista, Exatamente. É uma mulher que não costuma dizer não, Ela sempre diz, a maioria das vezes, um fiat, Assim como a Virgem Maria, um sim, de verdade, Amém. Sempre disponível, Muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez aqui, irmã. Louvado a Deus, Louvado seja Deus por isso. Com certeza. E o tema de hoje, que a gente vai tentar aqui falar um pouco, dentre outros assuntos que sempre vão aparecendo no meio, é sobre devoção mariana. E a gente chama, convidou a Aline, que é membro da comunidade Maria Serva da Trindade, uma comunidade lá de Anchieta, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro. E eu gostaria de iniciar nosso bate-papo de hoje, primeiro lembrando a você que não segue as nossas redes sociais, já segue lá, @ImaculadaRecreio. É fácil, é só clicar. Eu já sigo. Isso. Boa. É muito importante para nós. E gostou do conteúdo? Compartilha, manda para um amigo, manda para quem precisa ouvir um pouco da palavra de Deus, um pouco do ensinamento da Santa Mãe Igreja, para que a gente possa levar o conhecimento, de mais pessoas aquilo que tanto nos faz bem, Se de alguma maneira isso nos cura, pode também ser objeto de cura para os nossos irmãos, Com certeza. Amém. Então, queria iniciar falando um pouco sobre a comunidade Maria Serva da Trindade, para quem não conhece a comunidade, como começou, qual é a história, quantos anos tem aí de caminhada, qual o carisma da comunidade, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais. Show. Então, a comunidade Maria Serva iniciou o seu caminho no dia 16 de dezembro de 2007. No Congregado Mariano, uma casa mariana aqui em Água Santa, no Rio. Uma casa muito conhecida, muita gente do congregado fez retiros lá. E aquele local realmente é o ventre de Maria, Foi lá que a comunidade nasceu, uma pretensão de um retiro para jovem, E aí o Badu, na época, queria muito fazer um rebanhão para jovem. E aí eles não tinham recurso, não tinham dinheiro, não tinham apoio de ninguém. Se uniram e falaram, cara, vamos encarar um retiro, vamos levar esses jovens para viver uma experiência com Deus. E aí, naquela época, eu vi, a notícia pelo Orkut. Quem pegou aquela época do Orkut, gente? Olha, Orkut. Verdade, Você talvez não seja da época do MSN, A gente é dessa época. Até porque, gente, eu tenho 39 anos, E daqui a um mês serei uma senhora, Vou me casar, então vou passar de senhorita para senhora, Muito bom, muito bom. E então, eu tinha mais ou menos 22 anos quando eu
tive esse contato, né, com a comunidade, que inicialmente era uma missão, na verdade era um ministério de música, que passou a ser uma missão e depois uma comunidade. E a gente teve a graça de ter o Guido Scheffer no nosso retiro, né? Era um retiro de cura e libertação para jovem. Na época eu namorava, fui eu e meu namorado. E foi muito impactante. Assim, o Guido, na nossa vida, na nossa comunidade, assim, é muito especial. Por quê? Ele conduziu um momento de adoração. Assim, aconteceram inúmeras libertações de jovens naquele retiro, padre. Foi, assim, impactante. Nossa. Coisas que eu nunca tinha vivido, experimentado. Foi nesse retiro também que eu, Aline, depois eu posso contar um pouquinho mais, minha experiência com Maria foi nesse retiro. Até porque eu não tinha uma experiência muito próxima, íntima com Nossa Senhora. E um padre, né, disse assim, olha, eu creio que Deus está movendo vocês aqui a algo maior. E a gente não entendia, até porque eu não conhecia ninguém daquele retiro, eu não conhecia a Badu direito. Eu fui porque eu fui realmente, assim, atraída a fazer esse retiro sem conhecer ninguém. Às vezes a gente quer ir para um retiro, quer ir com um amigo, quer ir com todo mundo, né? E tipo assim, eu falei, cara, eu tenho que ir nesse retiro, algo me move, algo é maior do que eu. E mesmo sem conhecer ninguém, literalmente, a gente foi, eu e meu namorado na época. E aí, desse retiro, então, o Badu foi inspirado, assim, pelo Espírito, falou assim, olha, a partir de hoje, nós seremos uma missão chamada Maria Serva da Trindade. Quem quiser fazer a experiência, venha. Nossa. Ele só assim. Foi ousado, né? Foi ousado. Quem quiser ser missionário. E eu já tava com aquele negócio no meu coração. E aí eu falei, cara, é agora, eu quero ser missionária. Eu achava que eu tinha que ir pra Amazônia, que eu tinha que ir pra outros países, que eu tinha que pegar minha mochila e sair pelo mundo. Eu falei, é isso que Deus quer, sem saber de nada. Sim, Fui lá sim. na frente e tal. Se arriscou, né? Se arrisquei, Isso. tipo, vou me lançar. E daí começou a comunidade. E claro que todo carisma, ele não começa assim de uma forma, pum, né, mágica. Deus vai assim gestando aquele carisma. E aí o Badu e também o pessoal do Ministério de Música, eles já tinham muito forte a realidade do carisma de visitação. E claro, o Badu tendo esse chamado, né, a fundação da comunidade, Deus foi revelando para ele o carisma, que é de fato revelar ao mundo o mistério do Cristo que visita através de Maria. E nós nascemos no ano do documento de Aparecida, que fala dessa igreja em saída, dessa igreja que é mãe, que vai ao encontro dos filhos, dessa igreja que vai nas periferias, nessa igreja que vai em todos os lugares, portas, casas. E aí o Badu disse, é a providência. 2007, então, a gente começa esse caminho com um número imenso de jovens na época, e aí a gente entendeu que o carisma da comunidade era levar Jesus às pessoas. Permitir que essa luz que irradiou dos olhos de Maria, que atingiu Isabel, que levou aquela casa, aquela família a ter assim, uma grande glória, porque Isabel estava na reclusão, Isabel estava atrás das montanhas, Isabel estava numa profunda depressão, a gente entende isso. E aí o carisma, então, vai sendo gerado e a gente vai entendendo. Assim, é muito legal, porque como que a página do Evangelho está aqui, né, padre? Assim, Exato. na tua frente. Parece que vem para fora. É algo que você vai vendo nas entrelinhas do Evangelho, coisas assim, caramba, eu sou chamada a viver isso de forma mais específica como consagrada. Eu sou chamada a viver, claro, todo o Evangelho, toda a palavra, mas especialmente a página da visitação. Eu sou chamada, como Maria, se colocar a serviço. Por isso que o padre falou, é difícil dizer não, né? É verdade. Tipo, olha, é difícil Já a gente tá dizer já não, no né? cerne, né? É porque no nosso carisma a gente tem essa questão do criar disponibilidade para servir. Então, viver esse carisma, para nós, assim, é estar com um olhar atento. Maria, ela não foi uma mulher desocupada, desatenta, ela também não fez as coisas de forma, assim, na impetuosidade, ela fez de uma forma em oração. Ela sai apressadamente para visitar, mas ela sabe o que é o propósito da vida dela, né? E você que está vendo esse podcast, você sabe qual é o seu propósito? Maria sabia. Ela tinha que visitar alguém, ela tinha que visitar Isabel, ela tinha que levar Jesus. Ela não foi somente, Anderson, prestar um serviço doméstico. É isso. Tem gente que acha que está na igreja assim, não, eu vou lavar, vou fazer acontecer. Maria, ela não se preocupou apenas em pegar a vassourinha para ajudar a Isabel. Ela foi o quê? Para levar uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus. Então, nós somos chamados também, Maria, essa figura, né, padre, da igreja que
que serve, mas sobretudo que leve e porta Jesus. Então a gente é chamado a portar Jesus no coração, enfim. Acho que eu já falei muito, já dei uns spoilerzinhos. Bonito essa, porque quando você fala do evangelho, né, e próprio do carisma, quando salta aos olhos, é como São Francisco dizia, né, toma cuidado com a tua vida porque ela pode ser o único evangelho que as pessoas possam ler. Então quando você tira realmente do contexto do carisma, essa passagem está falando de Lucas capítulo 1, né, ali da visitação de Maria, sua prima Isabel, de fato salta os nossos olhos, porque a gente vê de verdade que o evangelho está se concretizando na nossa vida através da missão, né? Então eu acho muito bonito o carisma de visitação, porque de fato Deus nos visitou através de Maria. Então quando você olha que quando a comunidade vive o carisma, ela vive no seu cerne, né? Ou seja, coloca de forma ativa e não passiva. Sim. Ela não serviu somente ali, foi lá, como ela falou, né? Não pegou uma vassourinha e pô, não. Ela trouxe ao mundo a salvação através do serviço, através do sim. Eu achei muito interessante também essa questão, né? E para nós, assim, só para concluir, aí depois de missão se tornou comunidade. Isso. E isso já tem desde lá essa história com esse mesmo carisma, esse mesmo de... Sim. O carisma, enquanto o fundador está vivo, o carisma ele vai estar sempre em constante gestação. O carisma ele nunca vai estar totalmente definido enquanto o fundador está vivo. Por exemplo, a Canção Nova, Monsenhor Jonas faleceu, o carisma ele foi completado. Tudo aquilo que ele deixou por escrito, tudo aquilo que ele deixou para a comunidade, ninguém pode mudar. Enquanto o fundador vivo, o carisma ele pode ter algumas nuances, até porque a comunidade, graças a Deus, assim, nós temos ainda o núcleo fundante, temos membros que estavam lá no início da fundação. 2007. Lá de 2007, isso é muito importante, porque a gente vai tendo resgates históricos de coisas que a gente escreveu. Então, o carisma ele vai tendo, né, essa transformação também de acordo com o tempo, porque cada carisma, né, padre, ele é para um tempo, é para uma resposta, né? O meu carisma, por exemplo, ele não tem todas as respostas para todas as necessidades da igreja, né? Cada carisma ele tem uma resposta providencial. São João Paulo II diz isso, né? E inclusive ele também fala sobre a questão dos fundadores lá em Roma, em Pentecostes, no ano de 1998. Pela primeira vez um papa fala: vocês são fundadores, ou seja, os fundadores de novas comunidades eram coordenadores, responsáveis. Então a igreja também começa a enxergar que as novas comunidades é a nova primavera da igreja. Coisa linda. Então, eu acho essa frase dele assim fantástica. É magnífica. Fantástica. Duas coisas que marcam, né? É essa visão do cristão ativo como membro realmente fundador, o membro que faz crescer a igreja, e também São José Maria Escrivá, que diz, né? Você santifica-se, né? Você se torna, o seu processo de santificação é no seu dia a dia, é no ordinário. Perfeito, mesmo, né? Perfeito. É no dia a dia, é no homem comum, né? E não naquela coisa inalcançável que a gente... É no ordinário, né? É no ordinário, é no seu trabalho, é no seu trato com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo. Sim. E ali sim se constrói, né? Aquela máxima, né, do faz o que deves e está no que fazes, né? Isso aí. É de fato mergulhar nisso, né? É uma coisa que para mim tem uma grandiosidade enorme. E quanto mais eu medito em cima disso, mais isso faz um rebuliço em mim, né? E, analisando aquele exame de consciência de pequenas ações, né? E eu acho que quando a gente está dentro da igreja também é preciso olhar com esse olhar, né? Sim. É preciso enxergar com o olhar de eu sou corpo, mas eu também sou membro ativo desse corpo, né? E dali a gente tira tantas coisas, tantas obras que modificam, que Deus utiliza, né? Para alcançar os objetivos dele, o sonho dele com outras pessoas, né? Como você estava dizendo dos projetos, antes de a gente começar aqui, estava contando os projetos da comunidade. Quantas almas e quantas vidas não são impactadas pelos projetos que a comunidade provém, né? Então, é Deus usando, né? É Deus guiando, colocando, isso é maravilhoso, né? Sim. Então, assim, essa ideia de apresentar primeiro a Maria Serva da Trindade, quem não conhece, também coloca lá, na descrição aqui do vídeo, vai ter o @ as redes sociais da comunidade Maria Serva. Acompanha, segue também. É um trabalho missionário muito, muito bonito que eles fazem. Sim. Tem sempre uns eventos muito, muito bem elaborados, né? E diga-se de passagem, realmente é uma coisa que, desde lá no início, há muito tempo atrás, vamos colocar aí 2009, talvez, 2009, 2008, que faziam eu fui em alguns eventos da comunidade
E é sempre uma produção muito grande, sabe? É sempre um negócio muito bem feito, muito bem produzido, que a gente vê que mesmo você no pouco, você para Deus, né? Você ali no pouco, você entrega para Deus aquilo que há de melhor, né? A oferta se trabalha para fazer e Deus providencia, né? Para que as coisas sempre aconteçam. com excelência, né? Com certeza, com certeza. E hoje eu estava falando com o padre, Deus me colocou essa questão do tema devoção a Maria, né? Devoção mariana, que nós católicos temos, por causa de uma conversa com alguns amigos. Principalmente uma médica, né? Para quem não nos assiste, não sabe, eu sou médico e estava num parto com uma obstetra, né? Que conheci no dia, estava ali conversando, e era de sábado para domingo o parto, na madrugada. E eu falei, poxa, e amanhã ainda tenho missa, né? Eu cansado, né? Poxa, amanhã tem que levantar cedo para poder ir à missa. E ela falou, você é católico? Eu falei, sou católico. Ela simpatizo muito com o catolicismo, umas coisas eu não entendo, como a devoção mariana. Eu falei, poxa, é um tema bom de se falar, para que a gente possa explicar um pouco, mas ao mesmo tempo que eu trouxe esse tema, e fiquei meditando nele ao longo dos dias, e eu falei, nossa, é como explicar para quem anda, como que se anda, né? Padre, como que se fala? Você fala, abre a boca e fala, né? Não tem muito como explicar. Então ficou meio assim vago para mim explicar uma coisa que para nós é tão inato, tão né? Óbvio, né? É tão inerente à nossa prática religiosa, à nossa fé. O amor, como disse muito bem anteriormente, o amor daquela que trouxe Deus ao mundo. O amor por aquela que não fui eu não fomos nós, não foi a igreja, não foi um papa que disse, mas o anjo o próprio que disse, Deus, né? O anjo enviado por Exato. Deus disse que ela é cheia de graça, né? E aí eu andei revendo alguns materiais, e aí eu vi uma visão que é uma coisa que eu achei muito, muito interessante, uma visão que é muito interessante, porque quando a gente olha, a gente fala assim, olha, eu tenho um amor e uma devoção por Maria. Aí você fala, olha, mas o amor de Deus, ele é infinitamente maior, né? Muito, total, concordo, né? Quando você olha de cima para baixo, quando você olha de Deus, né? É muito superior a Nossa Senhora. Sim. Mas quando eu olho de baixo para cima, Nossa Senhora é maior do que todas as criaturas. Sim. O amor, a entrega, o coração, né? Que o todos os santos também, né? De todos, Sim, todos sim, os sim. santos, todas as criaturas, todos que já passaram, ela é a maior de todas. Então, como não olhar para Nossa Senhora, né? Como ignorar? De uma maneira indiferente, né? Exato. Dentro de todos esses atributos, né? Exato, É verdade. exato. Como não trazer como grande exemplo, como grande inspiração, como etc, etc. Como não ter essa devoção. Eu achei um pouco difícil de mensurar isso, de explicar, mas vamos tentar. Né? Interessante, é claro que a gente pode partir desse princípio também, né? E aí também a gente vai conversando aqui sobre essa dimensão da devoção enquanto atributo a Maria, né? Porque Maria, ela foi designada como mãe de Deus, né? Ou seja, é um título, né? Mariano, Maria, mãe de Deus, Theotokos, né? Esse título, ele foi tratado no Concílio de Éfeso, né? Então, desde os primeiros concílios do quarto século, ela já tem esse título em detrimento da pessoa do seu filho. Então, quando você fala, né, essa questão que as pessoas não entendem, às vezes, a devoção mariana, porque, às vezes, as pessoas acham que Maria ela está num destaque, como se fosse um abre-alas, né? Como se fosse um destaque a mais que deixasse a pessoa de Jesus, de lado, né? A pessoa divina de Jesus de lado. Não. Mas ela evidencia tanto, porque está unida à nossa humanidade, né, da pessoa de Jesus, e aqui a gente está falando de um dogma mariano. Sim. Né? A gente está falando de um dogma mariano muito bem esclarecido, muito bem debatido e também é muito bem concluído pela Igreja, porque é próprio da Sagrada Escritura revelar o mistério, né, da nossa salvação. Exato. Então veja, esses atributos, todos eles, quando eles são inseridos em Maria, eles realçam ainda mais a pessoa de Jesus. Eu acho muito interessante quando a gente vê nos evangelhos, ou seja, os evangelistas tratando a mãe de Jesus, ou seja, Mateus fala muito da mãe de Jesus, Por quê? Porque essa maternidade, ela está atrelada à pessoa divina de Jesus.
né? Ou seja, não tem como dissociar isso. Então, se a gente for, claro que a gente está colocando numa linguagem teológica, né? Mas se for colocar na nossa catequese, quando a gente aprende a devoção mariana, quando a gente aprende a se referir a Maria, ela está totalmente atrelada à pessoa de Jesus, e esse atributo é um atributo dado por Deus para que nós possamos nos relacionar também com ela. Porque não tem como, né? Você olha se a gente for colocar, e aqui eu coloco como base o Evangelho de João, capítulo 2, das bodas de Caná, ali Jesus está atendendo um pedido de uma mãe. Exato. Ou seja, o próprio Deus que disse para a mulher, não chegou a minha hora, né? Mas atende o pedido. E esse ponto é muito interessante, porque esse mulher, às vezes é utilizado como, tá vendo, ó, há aqui um desdém. Sim, sim. Aqui Quantas vezes a gente escuta isso, né? Só que quando eu posso olhar, na verdade, com uma outra ótica, me corrija se eu estiver errado, padre. Sim. Eu posso olhar com uma outra ótica que esse mulher é o mesmo mulher de Gênesis. Sim, sim, sim. Né? Na hora que, quando há ali o pecado original, quando Adão, né, ele procura, e ele fala porque vai fazer o inquérito, olha, foi a serpente. Exato. E aí ele vai e diz à serpente, né, esse bicho fedorento, peçonhento, olha só, vou colocar uma inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Ou seja, eu posso dizer também, podemos entender, segundo a visão que temos, que Maria é a mulher prometida desde toda a eternidade. Isso aí, perfeito. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar, né? E aí quando fala, não, mas o Evangelho, a Bíblia, a palavra, isso é importante se analisar. Um outro ponto que eu acho muito importante, que é Jesus não nos deu a Bíblia. Ele nos deu uma igreja. Sim. E a igreja nos deu a Bíblia. Perfeito. A Bíblia não apareceu. Olha, estava bem aqui nessa plantação e tinha esse livro, né, enviado dos céus. Não foi. Ele nos deu uma igreja que por décadas e décadas e décadas foi perseguida com ameaça de morte a quem estava difundindo as coisas. Então, às vezes, por até um espaço de tempo muito grande, não se escreveu nada. Perfeito. Não se documentou nada. Isso é muito importante sinalizar, porque quando eu falo de devoção mariana, as pessoas, não, mas calma aí, porque é escrito aqui, escrito ali, tá, mas existe uma coisa da tradição oral que não está escrito. Por quê? Porque não podia estar escrito. Sim. Porque se a igreja primitiva escrevesse, pronto, morte, né? Com certeza. Perfeito. Condenação total, quanto quem estava ali difundindo a nossa doutrina. Então, é muito importante esses pequenos adendos, né, que eu acho que são cerne fundamental nessa questão da devoção à Nossa Senhora, certo? Sim. É interessante que, por exemplo, o nosso carisma é Maria, serva da Trindade. As pessoas logo falam assim, seu carisma é mariano, né? Seu carisma é mariano. Aí eu sempre gosto de explicar, né? Todo carisma, ele é cristocêntrico e não mariano, né? Porque o centro é Jesus Cristo. E aí, não, mas você né, usa o sinal de Nossa Senhora, sim. Nós temos uma espiritualidade, né, que a gente vai pegando no Evangelho da Visitação, vamos extraindo sobre a vida de Nossa Senhora e tudo, mas todo carisma... tá, então assim, as pessoas ainda também têm essa dúvida de que porque eu sou de uma comunidade mariana, então é só Maria. Opa, não. Maria é aquela quem me leva a Jesus, certo? Então, a gente, como o padre falou, né, às vezes as pessoas confundem muito, né, inclusive os nossos irmãos protestantes têm aquela... Não, mas vocês adoram Maria, vocês colocam Maria num lugar de destaque e tudo mais. Opa, calma aí, você tem uma mãe? Você ama sua mãe? Ah, sim, amo. Você abraça sua mãe? Você declara o seu amor? Sim, claro, como não, né? Então é a mesma coisa. Eu tenho uma mãe que não é apenas uma mãe biológica como a nossa mãe da terra, mas é uma mãe do céu, é a mãe de Deus, né? Inclusive é um dos dogmas da Igreja Católica. Então, quando a gente tem uma mãe... dada a nós pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente. E que se confirma em João, lá, quando ele diz para o discípulo amado, né? Eis aí a tua mãe, né?
filho, eis aí a tua mãe, filho, mãe, eis aí o teu filho, né? Exato. E daquele dia em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Tá aí, gente. O que mais explicação do que essa? Não tem como, né? Exato. E eu acho interessante porque essa espiritualidade, ela é própria, né? A gente precisa vivê-la de tal maneira, porque as pessoas esquecem, né? A igreja, ela tem 3 pilares, né? E é a Sagrada Escritura, o Magistério E a e a tradição. Sagrada Tradição. Então, esses 3 pilares, eles nos conduzem ao mistério. Por mais que esse mistério, muitas vezes, a gente, claro, olha para a teologia, os debates e tudo mais, a gente olha para os nossos irmãos protestantes que não compreendem, né? A gente tem sempre num diálogo, Sim. sempre numa conversa, sempre trazendo à luz da verdade aquilo que é de fato, que é confirmado pela igreja, ou seja, um vai ajudando a elucidar o outro. Não tem como ser só a Sagrada Escritura. Perfeito. Não tem É o como tripé, ser- né, padre? Exato. Ela vai trazer a dimensão, mas o que a igreja fala sobre isso? O que Exato. a igreja ensina sobre isso através do magistério? E o que a tradição, e a gente está falando da tradição viva da igreja, que são os apóstolos, né? A gente está falando do evangelista João, naquela cena do evangelho da crucifixão, Jesus está dizendo para ele, eis aí a tua mãe. A tradição viva da igreja que foi dita de forma oral e escrita, a gente está falando aqui de uma transmissão oral e uma transmissão escrita, de algo que foi revelado e inspirado por Deus e que nos ajuda a elucidar ainda mais a nossa vida de fé. Então veja, não é que ela é mãe de Deus porque a igreja disse, não. Se Jesus ele tem a natureza humana e divina, e aqui a gente está falando da união hipostática, a gente está falando que Maria ela é mãe de Deus. Ela não é mãe de Jesus, ela é mãe de Deus porque Jesus é Deus. É isso. Então isso elucida ainda mais e nos traz essa espiritualidade, Sim. como a Aline muito bem disse, porque a gente precisa ter também, na pessoa de Maria, entender a nossa dimensão missionária, Perfeito. para que nós também levemos esse Jesus, que Maria nos ensina a gestar e gerar ao mundo, né? Então veja, quando um fundador tem uma iluminação do Espírito Santo, né? Quando um fundador é inspirado, ele percebe na pessoa de Maria esse espírito missionário que leva Jesus ao mundo e que nós somos chamados a levar também. E, ou A seja, fazer as vezes de Maria, né? exato. E aí é que está o cerne da questão, né? Maria é essa mulher da nova criação. Nós somos recriados em Cristo. E Maria, ela coopera com essa missão. De tal maneira que olhamos em Maria também a igreja. Isso aí, essa igreja missionária, né? Exato. Porque ela é mãe da igreja. Exato. Ela tem esse título. O Papa Francisco, inclusive, instituiu essa festa no calendário litúrgico, né? Muitos já participaram. Inclusive, eu acho que eu já celebrei. Não tô agora, tem pouco tempo de padre, né? Mas, enfim, nós temos esse título tão bonito, que é Maria, mãe da igreja, ou seja, Maria que acolhe os seus filhos. Porque lá no alto da cruz, João já, na pessoa de Maria, entregou os seus filhos, né? Isso é muito importante. Isso é um outro ponto também que eu já vi um confundimento, assim, uma confusão estabelecida, que tem um título, Maria tem um título, tem outro título e outro título, e tantas denominações Uhum. que trazem luz a diversas características ou acontecimentos em volta, né, da Santa Virgem. E aí uma vez eu estava na escola, na época antes da faculdade, e um professor, né, de história solta a Sempre. seguinte pérola. Né? Já passei por isso. Solta a seguinte pérola. Toda vez que me pedem para rezar uma Ave Maria, eu pergunto para qual das centenas que eu devo rezar. Assim, para quem acompanha, para quem tá nos ouvindo, só tem uma, né? Assim como o médico, ele pode ser professor, tem mestrado, tem doutorado, tem subespecialização, tem fellow em alguma coisa, ou seja, são os títulos que aquele médico disse. Aí quando você fala, olha, o doutor é aquele. Ah, não, o mestre em ciências, opa, é o mesmo. E o médico? O médico também é ele, né? E o professor? Ele também. Então, quando eu me refiro à mesma pessoa Sim. com títulos e diferentes, na verdade eu estou me retribuindo às características ou alguma coisa relacionada àquela pessoa. Então, assim, não existem dezenas ou centenas, como eu vi, né,
e o ouvido explodiu na sala de aula. Sobre isso eu falei, não, mas é preciso explicar, é a mesma, né? Só tem uma, né? Só que eu tenho Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora disso. É a mesma, só que enaltecendo alguma outra questão, certo, padre? Certo. Essa questão é interessante porque, e aí também até o carisma pode ajudar nesse sentido, porque quando a gente tem uma espiritualidade mariana, a gente está falando aqui de uma pessoa, né, que de fato ela tem sim, em si todas as graças necessárias. Isso foi dito pelo anjo, Maria cheia de graça, né? Ela que caritomene, né? Caritomene, né? E eu gosto de falar sobre isso porque ela não é metade da graça. Ela é plena, né? Quando a gente vai olhar na linguagem do latim, ela é plena, cheia de graça, né? Gratia plena. Não é metade da graça, né? Ou seja, ela foi tão preenchida dessa graça que ela se torna uma manifestação, né, daquilo que o próprio Deus veio revelar através de nós. Nós somos chamados a expressar, né, essa ação divina na história. E Maria, ela é essa pessoa, esse personagem da história da salvação, né, que manifesta a ação de Deus na nossa vida. Porque Exato. O sim dela gerou vida no mundo. Gerou já a salvação de um Deus que já começa a salvar já no ventre. Nada existiria sem Maria. Exato. E aí você vê, né? Quando você olha para os títulos marianos, você olha de uma pessoa que não é uma simples coadjuvante. Ela participa da história da salvação da humanidade. De tal modo que nós também devemos expressar vamos dizer assim, né? Expressar esse agir de Deus na história da humanidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a figura, né, da aparição de Fátima, Maria revela ao mundo algo que, da parte de Deus, ela pode sim, na sua plenitude da graça, dizer, porque as palavras de Maria, elas se cumpriram. O meu imaculado coração triunfará. No final, o meu imaculado coração triunfará. Porque quando nós temos algo revelado da parte de Deus, e aqui a gente está falando das aparições, né? Quando Maria fala, por exemplo, Santa Catarina de Labouré, medalha milagrosa, Nossa Senhora das Graças, né? Quando Nossa Senhora fala para Santa Bernadette na França, Santa Bernadette de Soubirous, lá na França, Nossa Senhora de Lourdes, quando Maria revela algo para alguém, é sinal de que essa pessoa agora se tornará manifestação, né, dessa salvação que quer encontrar a humanidade no tempo presente. Manifestar os povos também, Exato. né? As nações, né? É aquela que no início traz a nós a salvação encarnada. Isso. E ao longo da história traz a nós também o que necessitamos para continuar no caminho da salvação. É porque Deus continua falando, né? Perfeito. Deus não cessa de falar com a humanidade. Qual é a forma que Deus encontrou com essa manifestação através de Maria? Porque Maria, ela toca muito na nossa realidade humana. Em todas as mensagens, ela vai justamente na realidade daquele povo, daquela época, daquele local, ali, né? daquele Exato. contexto, né? Daquelas batalhas, daquelas em Lepanto, em tantos outros lugares, lá também em Guadalupe, né? E no México. Então, ela toca no povo para dizer que eu sou a tua mãe, que eu estou próxima. Então Maria, ela é tão presente na vida da humanidade, ela participou de forma assim tão direta, que ela não quer ficar longe do povo e ela não quer deixar que ninguém se perca. Por isso que ela é essa mãe da igreja, como o padre falou, que acolhe, né? É a mãe de todos nós, é a mãe da humanidade, é a bem-aventurada, porque é bíblico, né? Tá na palavra de Deus. Eis que todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. E essa palavra, ela é real, porque de fato ela é bem-aventurada. Então, quando a gente percebe essas aparições, é um sinal visível do amor de Deus. É uma pena que muitas vezes as pessoas, elas desacreditam, porque a fé, Hebreus 11, vai dizer que a fé é aquilo que eu não vejo, é a certeza daquilo que eu não vejo. E muitas vezes a gente deixa muito o lado racional ser maior do que a fé. Ou seja, a fé e a razão caminham juntas, são duas asas do avião ali, né, em equilíbrio, mas quando eu deixo que a minha razão, né, aquilo que eu vejo, que eu toco, eu tenho que sentir, eu tenho que,
a realidade da Virgem Maria, como por exemplo, um dos dogmas, Maria foi assunta ao céu de corpo e alma. Quem viu que Maria foi assunta ao céu? Não sei. Quem estava lá para ver? Mas a igreja, que é uma verdade de fé, um dogma, é algo irrevogável, me diz que, porque ela foi toda santa, ela foi toda pura, Deus deu a ela a graça, né, de ser concebida, ela se manteve e morreu imaculada e pura, que ela foi direto para o céu, filho. A gente não, a gente às vezes tem que passar pelo purgatório, né? A gente vai ter que passar talvez lá, enfim. E essa colega que me inspirou isso, ela me coloca na sequência da conversa algo muito bonito. Que ela não veio perguntar como quem diz, olha, provocar ou coisa do tipo. Ela me disse, Anderson, isso vem tocando muito meu coração depois que eu me tornei mãe. Perfeito. Depois que Tudo eu me tornei muda, né? mãe, e eu olho para o meu filho, e eu entendo o que eu sou para o meu filho, eu entendo um pouco do que Maria foi para Jesus. Ou seja, o que Maria representou para o próprio Deus, né? Então, assim, o quão agraciada realmente não é Nossa Senhora para que seja escolhida a mãe que vai criar, cuidar, né, do Filho de Deus, da nossa salvação, responsável por gerar isso, não só no ventre, mas depois na vida, né? Apresentar as coisas, né? Alimentar, sustentar, etc, etc, né? E isso é muito interessante porque, assim como falamos muito bem há pouco em homilia recente, o das bodas de Caná, né? Assisti estava na missa na paróquia do Padre Julinho, sim, na Taquara, e ele disse uma coisa muito certa. Ele repara, o Deus para transformar, né? Cristo para transformar a água em vinho, para prover vinho naquela ocasião, era só ele simplesmente chegar e falar, vinho, né? Faça assim, ó, pum, acabou, tá lá, né? Só que ele não faz isso, ele diz, ó, enchei as talhas de água, ou seja, faça o processo que eu faço o milagre. Perfeito. Não é? Ou seja, o processo, ele é necessário para ser colocado. E Maria esse processo, é esse caminho, né? Por onde vem essa ponte, né? Essa ponte, exatamente. E aí tem um outro ponto sobre isso que eu gostaria de trazer para a conversa, para o nosso debate, que é sobre, olha, está escrito ali na palavra, estava Jesus e seus irmãos, né? Sim. Olha, então Maria teve outros filhos, tiveram ali, né, uma vida como os outros, tá? Coisa que nós não acreditamos, né? Não é isso que a nossa fé professa. E aí eu vou começar jogando aqui uma coisa que sempre me instigou, fora da doutrina da igreja, só da lógica minha pessoal, eu ando, quem sou eu, né? Mas eu falei, gente, se Maria tivesse outros filhos, podemos dizer então que existe uma descendência do próprio Deus no mundo. É isso. Porque se eu sou irmão de Jesus, filho de Maria, então... Da mesma estirpe, né? Isso, geração, vai existir né? Existe aí uma linha genealógica do próprio Cristo. Como conceber isso? Né? Também já começa por aí, explica nessa parte. Isso eu sempre trouxe nessa minha visão. Mas como é que fica essa questão para a igreja? O que a gente tem sobre isso? É importante encontrar na raiz da palavra, né? Irmãos, né? Quando a Sagrada Escritura apresenta os irmãos de Jesus, né? A gente está falando da tradição judaica que não tinha essa raiz de primos, como a gente tem hoje, né? De tio, né? E tudo mais. Essa estirpe familiar, ela foi depois, né, elucidada, e claro, hoje a gente tem os nossos primos e os nossos irmãos. Então, quando o autor sagrado, né, ele escreve, ele está falando ali de pessoas que eram do convívio familiar de Jesus, mas não necessariamente irmãos de sangue, né? Aqui a gente está falando de uma tradição judaica que ainda não tinha essa divisão de relação como nós temos hoje, primo de terceiro grau, primo de segundo grau, né? Acredito eu que vocês tenham também, né? Eu tenho também primos de segundo e terceiro grau, e não necessariamente de irmãos, mas uma chave teológica para a gente entender um pouco essa familiaridade, quando o autor sagrado fala, os evangelistas propriamente, né, de irmãos, ali a gente já está
já está tendo aquele sentimento de que nós somos a família de Deus. Quando Jesus... E eu acho muito bonito quando Jesus fala isso, né? Eu fico brincando com a minha mãe, né? Que... onde está meu filho, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, né? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? E tudo mais. Porque ali Jesus não está deixando de lado ou descartando de maneira nenhuma a pessoa da maternidade de Maria. Sim. De maneira nenhuma. Ali ele está dizendo que todos nós somos da família de Deus. E inclusive... Como ela é mãe da criação, porque Maria é a nova Eva, como nós já falamos aqui, e Cristo é o novo Adão, todos nós participamos dessa ação da graça de Deus, que venceu a morte, né? O pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo pelo pecado, e em Maria, que na previsão dos méritos de Cristo, na sua maternidade, ela é toda pura, ela nos faz participantes da vida de Deus. Isso é muito bonito. É verdade. Por quê? Quando o evangelista fala dos irmãos de Jesus, ele já está falando dessa familiaridade, e no batismo acontece isso. Sim. Quando nós somos batizados, nós somos inseridos no corpo místico de Cristo. Pertence, né? Então, de fato, nós, quando olhamos para essa cena do Evangelho, esse cenário que muitas vezes muitos teólogos que não, claro, de forma não tão clara, vão dizer que Jesus teve irmãos e dizer que Maria teve outros filhos, eles não estão olhando para essa chave interpretativa que a própria teologia já dá para nós, dessa dimensão de que nós somos a família de Deus, de que nós fazemos parte dessa, vamos dizer assim, dessa ação de Deus no mundo, que parte também da pessoa de Maria, né, que é chamada a trazer o Cristo ao mundo. Então Maria, quando nessa passagem do Evangelho, eu acho muito interessante, porque ela se aproxima de Jesus como aquela que quer cuidar daquele que é o próprio autor da nossa salvação, né? E aí Jesus, quando fala, todos, né, todos que estão servindo, todos vocês são meus irmãos, ele está chamando a humanidade a participar da sua ação no mundo, né? E concluindo, padre, essa passagem que é tão linda, vai falar, aqueles que fazem a vontade do Pai, né? Quem são quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São aqueles que fazem. Maria fez a vontade de Deus. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Ela fez em excelência, né? Ela fez em tudo. Ela realmente cumpriu a vontade de Deus. Então, o padre até deixou isso muito bem claro, né? Que é importante, como membros da igreja, como pertencemos a essa família espiritual, nós somos pertença de um corpo místico de Cristo, por meio do batismo, né? Então, a gente nunca pode desconectar o batismo dessa realidade de ser família. Porque eu sou família, porque eu sou igreja, porque eu recebi o Espírito, porque eu sou batizada, né? Porque eu posso professar a minha fé, porque eu posso crer em Maria, porque eu recebi o batismo. É o batismo que me ensina tudo. É o batismo que me traz essa eficácia. Claro, a vivência dos sacramentos, né? E sem essa vivência, a gente não consegue cumprir a vontade de Deus. Sem a vivência sacramental. Eu fico imaginando assim, se Maria fosse desse tempo, ela viveria todos os sacramentos, né? Sim, perfeito. E aí ela poderia cumprir a vontade de Deus. E hoje, para nós cristãos católicos, como que podemos cumprir essa vontade de Deus? Né? Como podemos olhar para Maria e falar, caramba, como que eu posso ser um pouquinho de Maria? Porque a gente não vai conseguir ser tudo. Vivendo os sacramentos, né? Exato, vivendo aquilo que a igreja disponibiliza para nós. Exatamente. Um adendo que eu queria, até isso que você falou, né, essa questão da participação dos sacramentos e tudo mais, a gente olha para a vida de Maria, né, e ao mesmo tempo a gente consegue colher muitos elementos interessantes para a nossa vida espiritual. Né, porque você vê as virtudes, né, não só de Maria, mas também a qualidade, né, não só da nossa vida de fé, e ao mesmo tempo perceber na pessoa de Maria todos os elementos necessários para que nós possamos estar unidos a Cristo. Né? Ou seja, ela que é toda santa, ela que é chamada a ser a mãe da igreja, a mãe da humanidade, ela nos faz entender muito bem essa dimensão de uma fé ativa, de serviço, uma fé que é resposta. Primeirear. Papa Francisco tem falado muito sobre isso, né? Exato. Que Maria primeireou, né? Exato. Que ela tomou a iniciativa, ela não ficou numa espera passiva, ali tranquila, né? Recebi agora o Filho de Deus e vou ficar aqui tranquila. Não. Ela sai de si. E, cara, essa atitude de Nossa Senhora é maravilhosa. Ela sai de si.
E como o senhor tem falado, esses atributos de Maria, a gente precisa viver, de sair, de primeirear, de tomar iniciativa, de fazer mesmo acontecer, porque se a gente fica só esperando o padre, o comando, a ordem, Maria, o anjo falou assim para ela, vai lá que Isabel está grávida. O anjo disse isso? Não. O anjo disse, também a tua parenta está grávida, está no 5º mês daquela que é tida por estéril, porque para Deus nada é impossível. Ela ouviu, ela consentiu e ela se colocou apressadamente e foi. E às vezes a gente está na igreja e a gente só fica esperando ordem. A gente, nossa, está precisando disso aqui, então eu vou agir, eu vou fazer. Poxa, o padre está precisando de ajuda, eu vou me colocar a serviço. Não, a gente fica lá. Não, vou esperar o padre me pedir, vou esperar o coordenador falar, Nossa, vou esperar o patrão. E mais do que isso em tudo né? na vida, né? Sim. Ela se coloca, ela cumpre, ela diz o sim, ela continua nessa entrega, mesmo sabendo, né, depois de saber que, como diz o velho Simeão no templo, né? Exato, deixar agora você servir em paz, né? Mas antes nós temos uma espada. Uma espada de transpassar a alma. Então assim, é guardado para ela uma dor, transpassar a alma, sabe? Falando, olha, como é que você, mãe, né, vai escutar isso de um, né? E aí esse ponto me traz algumas coisas, como a mim, né, que Maria ouve isso e dali ela não recua, né? Dali ela continua, ela não volta atrás, ela não volta atrás, né? Para o caminho de Deus não se volta, né? Vai. E aí quando a gente olha na pessoa do sacerdote, como o padre Gabriel que está aqui, é mais ou menos a mesma coisa, assim, não, né, devido às proporções, né? Porque Deus fala ao coração do jovem e diz, olha, eu te quero, padre. E aí você fala, tá, e o que eu ganho com isso, Senhor? Fala, sofrimento, abdicação, né? Abre mão, vida totalmente entregue pelos outros. Você mesmo não ganha nada. Né? Isso é uma coisa muito bonita dentro da igreja, que é o sacerdócio. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que toca muito, assim, quando eu olho o sacerdote, falo, poxa, Deus tocou de tamanha forma o coração daquele homem que ele é capaz de largar-se tudo, de fato, verdadeiramente, e viver inteiramente para Deus, assim como um pequeno pedaço de Nossa Senhora. Então, como não tê-la como exemplo, né? Como não tê-la como caminho a ser seguido, né? No exemplo do sacerdote. Porque é muito fácil quando a gente fala, vamos fazer uma obra e isso daqui vai me trazer frutos pessoais, que vão me trazer tranquilidade de vida, vão me trazer, etc., tranquilidade financeiras e tudo mais. Poxa, isso não é que é fácil, não é que é fácil. Mas tudo bem, vamos lá, né? Pode ser por aqui ou por ali. Mas quando você fala nada, é nada. Né? É de fato uma vida entregue. Então Maria para nós é esse exemplo, é essa caminhada. E quando o senhor fala sobre os atributos, me lembra de uma outra colocação que certa vez ouvi, que é assim, o pensamento, a reflexão de que Maria para nós, ela é antítese, é o oposto de Satanás. Porque Lúcifer, ele era aquele anjo, né, cheio de luz, né, um dos maiores, né, do céu, e ele se enche de soberba. De e orgulho, a soberba, né, joga ele nas profundezas do inferno. Maria já é o oposto. Maria é aquela que se reveste inteiramente de humildade, né? Eis aqui a serva do Senhor, né? Ela se entrega, é o oposto. Por um vem a perdição, por outro a salvação, né? Então, como não ter também, né, nesse modo de enxergar o papel de Maria, né, a pessoa de Nossa Senhora. E por isso, Anderson, só ela pôde vencer Satanás. Só ela pôde esmagar a cabeça de Satanás em Apocalipse, por causa da humildade. Porque só poderia vencer a soberba e o orgulho através de um ser humilde. Então Maria, ela pisa na cabeça, simbolizando justamente todo o mal, tudo aquilo que nos afastava, tudo aquilo que era plano de Deus, né? Para nós, Maria ali, ela reata, né? Ela reata aquilo que Deus sempre sonhou para nós, que era a salvação. Então isso que você trouxe é muito interessante. E essa humildade foi o que venceu
o mal, e aí Satanás definitivamente ele foi derrotado. Por isso que quando nós nos consagramos a Deus por meio da Virgem Maria, porque a consagração sempre é a Deus, seja pelo método, seja através de um carisma, no meu caso, a gente sempre entende que Deus vence em nós através da Virgem Maria. Se não fosse por ela, nós não teríamos força suficiente para vencer o mal, para vencer o pecado, para viver uma vida virtuosa, para viver uma vida da graça, porque ela, de fato, é um caminho seguro. A igreja nos dá ela como caminho seguro. Diversos papas já não tenho nem mais, não vou inventar roda, né? A gente não tem que inventar roda, a roda já está aí. Exato. E ela é o caminho seguro. Com certeza. E nesse ponto, quando a gente coloca sobre a vida, né, de Nossa Senhora, quando a gente medita um pouco sobre isso, como você falou, é plano de Deus. E nós, na nossa pequenez, na nossa vida, né, ordinária, nós já experimentamos e já certificamos de que quando Deus age, a tentação ela chega. Sim. É prova. Tá no caminho certo. Como é que eu sei que estou no caminho certo? A aprovação vai chegar. Se tem provação, tá certo. É isso aí. Se não tem provação, já não tá certo. Muda aí que o caminho tá todo. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Exatamente. Né? Exato. Então, se tem provação, é porque existe um plano de Deus ali sendo concluído, sendo feito, sendo movido. Agora imagina a vida da Santa Virgem. Paremos um pouco para meditar sobre o que foi a vida. Coisa essa que não tem. Onde está escrito? Que Jesus, aos 15 anos, mas certamente ali, como tudo que fazia, como está escrito, guardava em seu coração todas as coisas. Todas as coisas. Então, certamente foi uma vida escondida, né? Exato. E nada fácil. Né? Quando a salvação veio ao mundo, já começa que a caça, né, por aniquilar, por matar o menino Jesus, que acabara de nascer, e com isso também Maria. Né? Ou seja, é uma vida de intenso perigo, de intensa, fora as provações de diversas naturezas que certamente deve ter passado por ser quem foi. Até mesmo o abandono que São José queria abandoná-la secretamente, né, para que ela fosse preservada. Ali mesmo ela poderia ter sofrido uma morte, né, porque naquela época as mulheres que engravidavam, elas, por exemplo, talvez seria cometida de adultério, alguma coisa do tipo, seria morta em praça pública apedrejada, né? Então, para que isso não acontecesse, José já queria, não vou deixar ela em segredo para que ninguém saiba, mas ali Deus mais uma vez intervém. Olha isso, né? Como que esse Deus cuidou de mim e de você, padre, e você, Anderson, porque imagina só, Deus não permitiu que aquilo acontecesse. Deus intervém na história, Deus continua intervindo na história até hoje, para nos dizer, eu quero te salvar, né? Então Maria ali, ela é poupada e José, em sonho, né, como a gente sabe na palavra, ele é visitado por Deus. Ele também recebe a visita de Deus. José, por meio do anjo. Olha a visitação aí mais uma vez. Olha a visitação. E Maria, por meio do anjo, que é o próprio Deus, né? E depois Maria, que é visitada, porque só pode visitar quem é visitado por Deus. Exato. Eu só posso levar a palavra assim, antes eu sou... acolho essa visita por meio da leitura da palavra de Deus, da Lexio Divina, enfim. E aí Maria também, depois de ser visitada, ela visita, né? Então, olha como é bonito. Então, Deus, ele intervém e, mais uma vez, aí não permite que Maria fosse morta. De tantos perigos que ela correu, um desses aí foi, eu acredito, assim, o mais difícil. Com certeza. Imagino só, né? E eu acho interessante porque na nossa vida missionária, né, talvez a Aline fale com mais propriedade, né, por estar anunciando esse Cristo dessa igreja em saída, que o Papa Francisco tanto fala, a gente percebe o quanto as pessoas precisam resgatar de verdade essa esperança que vem de Deus, né? Eu acredito que na nossa vida missionária, que a igreja é chamada a ser missionária, o documento de Aparecida, como você muito bem citou, que inspirou, inclusive, né, o próprio carisma da comunidade, sim, fala justamente disso, né? E quando a gente fala de missão, a gente fala de um anúncio que precisa ser feito. Ou seja,
aos corações que estão entristecidos, aos corações que estão abandonados, àqueles que estão sendo tentados de diversas maneiras, né? A abandonar a fé, ou a perder a esperança, desanimar, enfim. Então, quando a gente olha para a devoção mariana, e a gente olha também para a espiritualidade, até o carisma da comunidade, ajuda muito as pessoas a resgatarem esse elemento tão importante da nossa espiritualidade, da nossa vida de fé, que é as nossas ações concretas, o nosso sim, o nosso fiat. Através do sim de Maria, né, nós fomos salvos. Um Deus que já começa a salvar no ventre de Maria, né? Então, quando nós permitimos essa ação de Deus na nossa vida, de fato, os nossos olhos podem fechar e ir em paz, como diz o profeta Simeão, né? Então, eu acredito que, quando você falou dessa passagem, eu lembrava, porque foi o evangelho de domingo passado, né, a apresentação do menino Jesus ao templo, da gente permitir que as pessoas contemplem, através da nossa história, essa salvação que já chegou. E isso é muito bonito, porque o sacerdote é chamado a exercer isso, né? Mas Maria, ela tinha todos os motivos para não cumprir com a promessa de Deus, porque diante daquele anúncio do Simeão, que uma espada de dor transpassaria, uma mãe faria o quê? Naturalmente ela pegava o seu filho e iria embora. Mas não, ela já começa a ofertar. Confiar. Ela já oferta o seu filho, ela já confirma a sua missão ali na apresentação do menino Jesus no templo. Ela poderia muito bem ficar em Nazaré. Não vamos cumprir os preceitos judaicos. Não. Vamos... Ih, meu Deus do céu. Minha Siri. A minha Siri do meu celular participou do nosso podcast. Mas enfim, nada deu errado. Tá tudo certo. E aí você olha que Maria, na sua missionariedade, né, ela apresenta o menino Jesus no templo. O profeta Simeão confirma e contempla, através de mais um sim de Maria, ao apresentar o menino Jesus, ao ofertar o seu filho. E nessa primeira oferta, já mostra a oferta final, quando tudo se cumpriu, cruz, né? Quando tudo estaria consumado. Então, olha que bonito, né? Perceber que as pessoas, através de nós, podem contemplar a ação de Deus na história. E eu acredito que na vida missionária e na comunidade, vocês veem muito isso, né? Sim. E assim, se eu posso tentar aqui sintetizar essa questão, depois de tudo que a gente falou, me vem aqui a seguinte coisa, se a gente fala sobre devoção mariana, né? Por que ter devoção à Nossa Senhora, né? Quando a gente pensa na nossa vida e a gente coloca o nosso exame de consciência ali, existem certas áreas que nós entregamos a Deus. Fala, Deus, isso daqui eu entrego. Isso daqui eu entrego, isso aqui tudo bem. Isso daqui, mas tem aquela área ali que você não está muito confortável. Exato. Aquela área do pecado, aquela área que você é onde Deus... O pecado existe em nós, é onde Deus não habitou completamente. E essa área é a área que você reluta de entregar. Né? Se para nós é difícil nas pequenas coisas, e nós fazemos um exercício, como fazer esse exercício? Né? Padre, voltando ao tema igual no podcast passado, né, que a gente falou sobre tirar a gordura do pecado, né, se nutrir. Se eu quero emagrecer, o senhor me diz como, né? Olha, o senhor vai caminhar, você vai fazer essa dieta, você vai ter esses hábitos, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Tudo bem, entendi. E como me entregar a Deus? Simples. Aqui, Nossa Senhora. O exemplo de Maria. Por isso que diz, é cristocêntrico, é a Cristo por Maria. Vamos trocar para poder a gente conseguir não brigar? Olha só, é a vida saudável por certos hábitos, não é isso? Existe um exemplo, existe um modelo de hábitos a serem seguidos e que esses hábitos me levam à vida saudável? Perfeito. Tá. Os hábitos que levam, na verdade, os hábitos com a graça, que o hábito só não vai salvar, não vai santificar não, né? O hábito, quando ele é permeado da graça, ele é elevado à virtude. Aperfeiçoa a santidade. Certo? Exato. Então é justamente aí que está a chave da questão. Porque eu tenho o hábito de rezar. Tem muita gente que reza, mas rezar por rezar não vai adiantar. Exato. Né? E às vezes as pessoas também, Anderson, acham, eu vou rezar, tem que rezar um rosário. Mas se você reza um rosário mal rezado,
não vai te adianta. santificar. Não adianta. Você vai rezar 10 Ave Marias, né? Caramba, eu só rezei 10 Ave Marias, mas você rezou bem? Te santificou? Pode ter certeza que E como que eu sei que é virtude, funciona? né? Sim, sim, Como sim. que eu sei que esse hábito está gerando? É igual a balança. Como que eu sei que a minha alimentação e minha atividade física está funcionando? A balança diminui. Né? Sim. A medida da fita diminui. Como que eu sei que a oração está sendo efetiva? Como que eu sei que a minha vida a oração quando eu tenho ali você sendo mudado. Eu estou mais humilde, eu estou, né, mais caridoso. os comportamentos vão mudando, né? Os pensamentos, as posturas, isso tudo, a mudança, o resultado me mostra isso. E aí tem esse ponto é muito importante, porque assim como eu tenho devoção mariana, eu tenho a devoção a um outro santo da igreja. Né? Esse outro santo não é, aí as pessoas confundem, infelizmente, né? A devoção a Santo Agostinho, né? Ou São Francisco de Assis. Sim, sim, sim. Não é para eu chegar à imagem de São Francisco de Assis e achar que ele é o meu fornecedor, né? Olha pelo meu irmão, né? Intercede. Tudo bem, pode ter esse lado, mas é muito antes disso para você estudar a vida de São Francisco de Assis, para você tê-lo como norte, como caminho, como exemplo. Sim. E a devoção mariana nos chama a isso. Quando você diz, olha, minha comunidade ela tem um carisma mariano, porque nós temos ali uma base na visitação. É você estar sendo o quê? Imitadora de Maria naquele sentido. Você estuda a vida Sim. de Maria e replica isso no seu dia a dia. E nós, católicos, fazemos exatamente isso. Quando nós olhamos para a Santa Virgem Maria e pegamos e enxergamos nela todas as virtudes, nós estamos ali tentando seguir, fazer assim como ser cristão é ser como Cristo, certo? Sim. Ser mariano tentar se igualar, Sim. né? Ela é exemplo do Exemplo. modelo que é Cristo. Ela não é o Exato. modelo. Exato. Isso aí. Ela é perfeito. exemplo do modelo. Às vezes a gente acha que Maria é o modelo. Ela não é. E até porque ela nunca quis esse lugar, né? Ela nunca quis brilhar. O sol, ele brilha muito mais do que a lua, Exato. Perfeito. né? E a lua depende, acho que, do sol, né? Assim? Sim, Exato. sim, sim, Sem sim. o sol não tem, Maria- não tem nada para Maria refletir. é Ela ela, reflete, né, a luz do porque sol. ela nunca quis esse brilho, mas muitas vezes a gente olha para Maria, e aí eu também queria trazer só isso que é tão importante. Maria, ela foi uma mulher muito piedosa, obviamente, com temor a Deus, por isso que Deus a chamou. Mas Maria, ela era uma mulher protagonista, era uma mulher que ela sabia o lugar dela. Perfeito. Ela sabia o lugar dela, ela sabia o propósito que Deus tinha para ela. E ela fez com que aquele propósito fosse transbordado na vida dela. Transbordou de tal modo que veio Jesus e gerou cada um de nós. O seu sim gerou o nosso sim. E quando a gente assume, porque eu não vou poder assumir o lugar de Maria. Eu tenho um santo de devoção. Às vezes a pessoa quer viver como aquele santo, do jeito que aquele santo fazia isso. Gente, Exato. não é assim. Exato. Não é assim que O funciona, santo né? não é de uma hora para outra, né? Mas, como o Anderson falou, acho que ficou muito forte isso nesse encontro, do cotidiano, no dia a dia, no ordinário. Eu posso, sim, utilizar daquelas virtudes de Maria no meu dia a dia. Quando, às vezes, eu vou querer, por exemplo, responder, ser agressiva, falar, gritar, discutir, eu vou lembrar que Maria silenciou. Eu vou lembrar que Maria guardou tudo no coração. Então, eu vou começar a perceber que essas virtudes elas podem ser eficazes na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família, entendeu? Então, é muito isso. Assim, que Maria foi muito firme, né? Ela foi muito... Sim. Né? Eu acho que é incrível, o Anderson falou, ela não voltou atrás, ela foi até a cruz. E será que nós... estamos dispostos Somos chamados. somos chamados, né? Agora, a disposição, Deus vai chamar a todos. Agora, a resposta vai ser minha. Será que eu e você, todos nós, né? Que vocês que estão participando desse podcast também ouvindo, será que a gente vai ter também essa mesma disposição interior Perfeito. de ir até o fim? Pela fé católica, você lutar por aquilo que você acredita, de você não ficar no sabor das ondas, nos ventos, porque Maria, ela foi inteira. E por mais que todos naquela época julgaram Jesus, né, crucifica, ela permaneceu. Será que diante também das perseguições que a igreja está vivendo, que não são
poucas, diante de tudo que a gente tem passado nesses tempos, banalizando a nossa fé e tantas outras realidades, será que eu e você vamos nos manter firmes? Como ela, a gente precisa muito contar com a intercessão dela, porque não é fácil. Mas ela vai com a gente até o fim, porque aquele que se confia a Maria nunca será desamparado. Se você confiar a sua vida totalmente a Maria, eu poderia dar vários testemunhos aqui sobre Maria na minha vida, mas é porque não vai dar tempo. Sim. Mas ela nunca me desamparou, então é preciso recorrer a ela. É só recorrer, padre. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente precisa, né, se a gente fosse resumir um pouco o nosso podcast, a gente está falando de uma obra de salvação, né? Que Maria cooperou, que Maria, de certa maneira, foi, né, da parte de Deus, essa mulher do sim, a mulher do serviço, que trouxe para nós a vida ao mundo, né? Em meio a uma cultura de morte, uma cultura descartável, uma cultura muitas vezes relativista, né? Ou seja, de nós trazermos de verdade essa vida de Deus ao mundo através do sim de Maria, né? Esse Deus que nos visita todos os dias. Amém. Né? Esse Perfeito. Deus que todos os dias vem ao nosso encontro, um Deus que quer fazer aliança com a humanidade. Amém. Né? Então, Maria é esse elo, né, entre Deus e a humanidade, de tal maneira que nós, sacerdotes, somos chamados a viver. Né? Nós somos esses pontífices, né, que precisam de verdade trazer o Cristo ao mundo através também do sim que nós damos, através do sim de Maria também, que somos chamados a viver. Né? E se podemos dizer assim, a primeira convertida foi Maria. Sim, A primeira cristã do mundo foi Maria. Primeiro Não podemos- sacrário, primeiro sacrário né? vivo. O primeiro Não podemos sacrário esquecer. vivo Bem foi lembrado, Maria. bem né? lembrado. Que Maria, aquela menina visitada pelo anjo, era judaica, Exato. era judia, né? Sim, sim. Então, assim, ela foi a primeira a aceitar essa nova lei, a acolher e entender profundamente isso, né? Então, assim, nós apenas estamos pegando uma parte daquilo que Maria se transbordou No todo, né? Exato. Na sua plenitude. na sua plenitude. Uhum. Então, assim, é realmente, eu acho que deu para sintetizar um pouco as pequenas não, né? Os itens, os pontos Uhum. que nos trazem aqui, Sim, sim. né, ao coração essa devoção mariana, coisa que é difícil explicar porque para nós, como eu disse, é muito óbvio, né? Exato. É muito claro isso. A nossa vivência demonstra isso, né? Se me permite colocar uma passagem como inspiração, né? A gente sempre tem a Sagrada Escritura como uma grande inspiração bíblica que nos ajuda a viver nossa espiritualidade e até elucidar um pouco a nossa espiritualidade mariana no final desse podcast, é João 14, do 12 ao 14, né? A gente está falando aqui de santidade, a gente está falando aqui de obra. Nesse final de podcast, eu acho que poderia trazer até para as pessoas poderem também, dentro de você que está aí na sua casa, você que está acompanhando esse podcast, a palavra de Deus diz assim, através do evangelista João: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que pedizes ao Pai em meu nome, vô-lo farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedizes em meu nome, vô-lo farei. Aqui a gente está falando do nosso credo da comunhão dos santos. Jesus já dizendo que os santos da igreja fariam obras maiores. Sim. Maria realizou essa obra, né? Se o Senhor não construir a nossa casa, vai dizer o Salmo, trabalharão os em vão construtores. trabalharão os seus construtores. Então, fique essa mensagem da parte de Deus para você que nos acompanha nesse podcast, para nós aqui que Amém. estamos aqui também, né, que conversamos sobre aspectos da nossa fé, da devoção mariana, que para nós, né, é uma grande alegria. E de fato, né, Jesus quer que nós façamos, né, essas obras. Deus quer que nós façamos essas obras, porque somos chamados a viver essa vida de santidade por intercessão de Maria. Exato. Bom. Gente, muito bom. Amém. Obrigado, Aline, mais uma Foi vez. tão bom, né? Que passou Foi bom, rápido. viu? Gente, a gente tá encerrando porque o padre tem missa a celebrar. É verdade, né? meu É bom que as pai. pessoas já sabem que tá tudo aqui na paróquia, né? É Então, isso. Porque, A gente tá aqui na porque paróquia. aqui dá vontade, né? Exato. E daria para Daria. ficar aqui mais umas Com 2, certeza. 3 horas falando sobre uma coisa tão boa, né? E Aline, muito obrigado mais uma vez. Tá? Amém. Vou Eu que repetir agradeço. aqui novamente o pedido, o Sim. convite, na verdade, para você que nos assiste, você que acompanhou esse nosso podcast. Primeiro, seguir as nossas redes, né? @Imaculada Recreio, e também seguir a comunidade ao qual a Aline faz parte, que é Maria Serva da Trindade, né? Uma comunidade extremamente
poderosa assim, nas suas ações, nas suas realizações, né? E peço a oração de vocês, tanto aqui para nós, né? Para que a nossa obra, os nossos trabalhos sejam, né, protegidos e guiados por Deus, e também lá para a comunidade Maria Serva da Trindade, né? O nosso aqui, muito obrigado, da Paróquia Imaculada Conceição, né, por ceder essa joia rara que é a Aline, para vir aqui conversar um pouco com a gente. Aline, muito obrigado, viu? Amém. Eu que agradeço, e que Nossa Senhora possa visitar cada coração que participou desse podcast, que esse fogo do Espírito Santo possa incendiar todas essas almas, para que possamos ser essa igreja em saída que manifesta essa face de Cristo, né? Muitos precisam conhecer Jesus, e para que a gente possa tornar Jesus conhecido e amado, como Maria fez, a gente precisa contar com a intercessão dela e também botar o pé na estrada, porque ela fez isso, Com né? certeza. Ela botou o pé na estrada. Gratidão, filha, pela sua Amém. presença, viu, mais uma vez, né, e em nome da paróquia também, o Anderson já agradeceu, estender mais uma vez, né, ao Badu também, o fundador da comunidade. Eu sou um pouco suspeito, né, falando da comunidade, né, também bebi de muitas maneiras, né, estive com vocês muitas vezes, então muito obrigado mais uma vez. Meu querido, obrigado também, né? Mais uma vez, mais um podcast, né? Espero que vocês compartilhem, que vocês tenham gostado, né? Para ajudar cada dia mais a nossa vida de fé, a nossa comunidade. Então, não esqueça, né, de compartilhar, volto a dizer. Isso é importante, compartilhar, curtir. Com certeza, muitas pessoas vão precisar ser alcançadas por essa nossa partilha de hoje. E quer ouvir um pouco mais, quer saber um pouco mais sobre algum assunto, sobre algum tema, manda para nós, né? Manda para aqui para o nosso Instagram, pelo Instagram, ou comenta na publicação que você esteja assistindo, para que nós possamos levar até você aquilo que você tanto deseja elucidar sobre a fé, sobre, enfim, diversos temas, né, Padre? Com certeza. A gente está aqui para tentar servir a vocês da melhor maneira possível. Com conteúdo de qualidade. É isso. E que possamos, né, não deixar de ter como Maria, como falamos aqui, aquela que apresenta Jesus ao mundo, aquela que vai ao templo. Então, que possamos entrar no templo, vai assistir à Santa Missa, vai participar da Santa Missa, vai estar na presença do Senhor. Pede à Santa Virgem, apresenta, ó Mãe, para mim, a face do teu Filho, né? Assim como fez lá no templo, que faça, que se repita todos os dias de nossas vidas, que a gente possa perceber Jesus pelas ações de Nossa Senhora. É isso. Amém. Muito obrigado a todos, viu? Amém. A você que nos assiste, um forte abraço, até a próxima. Salve Até a Maria. próxima. Salve Salve Maria. Maria.